Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Para que certo volume de SO2 na CNTP contenha o mesmo número de moléculas que 88 gramas de CO2, é necessário que, bom, o exercício quer que a gente descubra ah, como que o SO2, né, um determinado volume de SO2, vai ter o mesmo número de moléculas do que o 88 gramas de CO2. A primeira coisa que você tem que descobrir aqui é quantas moléculas nós temos em 88 gramas de CO2. Porque assim nós podemos fazer essa relação mais facilmente, tá? Aí a gente vai descobrir quantas moléculas que eu tenho que ter de SO2, que é o mesmo número. Então, para começar, deixa eu ver se o exercício ele não deu dados como as massas atômicas de carbono, oxigênio, enxofre, tá? Só que você pode consultar isso em uma tabela periódica. Eu vou colocar aqui, ó, que o carbono ele tem uma massa de 12, o oxigênio tem uma massa de 16, o hidrogênio a gente não precisa, né? A gente só tem carbono, oxigênio, e o enxofre. O enxofre, a massa é 32. Então, você pode consultar esses dados aqui, qualquer coisa, tá? Bom, o exercício deu aqui, ó, eu que estou viajando. Oxigênio e enxofre, tá? Ele não deu só a do carbono, mas tudo bem. A do carbono é 12. Vou deixar só a do carbono aqui então. Bom, vamos calcular aqui a massa molar do CO2. Ainda dei uma olhada meio por cima assim, mas não tinha encontrado. Ó, a massa molar do CO2, ela vai dizer para a gente quantos gramas a gente tem por mol do CO2. O carbono tem massa 12. Como na molécula do CO2 só tem um carbono, ó, não tem nada na frente do carbono, quer dizer que tem um dele. Então, você multiplica a massa dele por 1. 12 vezes 1 vai dar 12. A massa do oxigênio ela é 16, da tabela periódica, vezes 2, porque nós temos dois oxigênios dentro da molécula do CO2, tá? Então vai dar 32. Somando essas duas massas, a massa molar vai ser de 44 gramas por mol. Observe o seguinte, o CO2 ele tem 44 gramas em 1 mol, ó, 44 gramas de CO2 estão para 1 mol de CO2. Só que o exercício falou que quer descobrir o número de moléculas em 88 gramas de CO2. 88 gramas de CO2 é o dobro. Então, quantos mols a gente vai ter de CO2? Bom, a gente vai ter o dobro do número de mols. Ó. Se a massa foi multiplicada por 2, o número de mols ele também vai ser dobrado. Você pode fazer isso como se fosse uma regrinha de 3, mas vai dar na mesma. Ó. X vezes 44, que dá 44 vezes x, e 88 vezes 1, que vai dar 88. Agora você passaria o 44 dividindo para o outro lado, né? Ou fala que divide os dois lados por 44, que dá na mesma. E aí você tem 44 dividido por 44, vai dar só x aqui, vai dar 1. 88 dividido por 44 daria 2. Se você fizesse por essa lógica que eu falei aqui anteriormente, ó, 44 vezes 2 dá 88. Então, 1 vezes 2 daria 2, o valor do x, né? Descobrimos que nós temos 2 mols de CO2. Quando a gente tem 1 mol, independente do tipo de molécula, 1 mol de qualquer molécula vai ser 6 vezes 10, 23 moléculas. Aqui no caso, 1 mol de CO2 são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Moléculas de CO2. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 2 mols de CO2. 2 mols de CO2, a gente vai multiplicar por 2 também o número de moléculas que a gente tem do CO2. Vamos dobrar, tá? Porque o número de mols está dobrado. Então, você vai fazer o seguinte, você pode fazer por regrinha de 3, ou poderia fazer a mesma lógica. De 1 para 2 eu multipliquei por 2, de 6 vezes 10, 23 para x, é só multiplicar por 2, tá? X vezes 1 vai ser igual a x. Agora, 2 vezes 6 é 12. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Se você quisesse, poderia colocar em notação científica também, tá? Que ficaria 1,2 vezes 10 elevado a 24. Então, esse é o número de moléculas de CO2. E como o exercício diz
que a gente tem que ter o mesmo número de moléculas de SO2, então nós também temos 12 vezes 10 a 23 moléculas de SO2. Não precisava calcular com SO2, né? É basicamente isso. Agora vamos dar uma olhadinha no que falam as alternativas. Ó, para que isso ocorra, nós precisamos que contenha nesse volume de SO2 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, verdadeiro. Só um detalhe, pessoal. O número de mol, aqui o exercício utilizou 6,02 vezes 10 a 23. Eu arredondo muitas vezes para 6 vezes 10 a 23. Mas é praticamente a mesma coisa. A diferença é que, óbvio, né? 6,02 vezes 10 a 23, quando você multiplicar por 2, não vai dar 12 vezes 10 a 23, vai dar 12,04 vezes 10 a 23. É um valor muito aproximado. Então, por isso que eu arredondo. Mas, assim, não vai falar que está errado por causa de 12,04 em vez de ser só 12 vezes 10 a 23, não, tá? É verdadeiro isso aqui. Esse volume tem uma massa de 64 gramas. Aí não, né? Porque o SO2, vamos lá, ó, vamos pegar os dados dele, ó, 32 e 16, né? Vamos fazer o cálculo da massa do SO2. O SO2 ele tem a massa do enxofre, que é 32, a massa do oxigênio, que é 16, só que vai estar multiplicando por 2, que vai dar 32. Mas, professor, está dando, ó, são 32 mais 32, isso aqui vai dar 64. Então, são 64 gramas por mol. Isso. Só que são 64 gramas, observe isso, por mol. 64 gramas de SO2 estão para cada 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como a gente tem o dobro, 12 vezes 10 a 23 moléculas, ou 2 mols, a massa que a gente vai ter em gramas de SO2 também vai ser o dobro. Então, a massa teria que ser 128 gramas de SO2, tá? Nos 2 mols. Então, é falsa aquela informação lá. Ela confunde porque você pode pensar para 1 mol, mas o exercício está perguntando para ter o mesmo número de moléculas de SO2 em 88 gramas. E como o número de moléculas de CO2 em 88 gramas é esse daqui, ó, então o de SO2 tem que estar aqui também, 12 vezes 10 a 23. Não pode comparar com 6 vezes 10 a 23. Eu só comparo aqui em cima na massa molar para poder fazer minha relação, tá? Voltando lá, então a segunda é falsa. 1 sendo verdadeiro e 2 sendo falso, a gente fica aqui, ó, todas são corretas, já está errado, somente a 2 correta está errado, somente a 3 correta está errado, porque a 1 é verdadeira. A gente ficou entre a B e a E. 1 e 3 são corretas ou apenas 1 é correta. Vamos ver, ó. Esse volume corresponde a 2 vezes o volume molar. O volume do SO2 é verdade. Tem que ser 2 vezes o volume molar, por quê? O volume molar ele é um volume de 22,4 litros para 1 mol, tá? Ou para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como eu tenho o dobro de moléculas, 12 vezes 10 a 23, então o volume ele também vai ser dobrado. Ele também vai multiplicar por 2, o que daria 44,8 litros. Tá? Porque daqui para cá o número de moléculas dobrou, então o volume também vai dobrar. A 3 é verdadeira e nós temos a letra E como gabarito dessa questão. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também para concursos militares, o link desses cursos está aqui na descrição do vídeo. E se você precisar de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição.